Olá, turma. Vamos para mais uma correção. Já encerramos o assunto de substantivo. Agora nós estamos avançando para um novo conteúdo. Nós chamamos de advérbio, tá? Para quem viu, o material já está disponível lá na plataforma completo sobre advérbio, mas de modo resumido, nós temos que o advérbio é uma palavra invariável, ou seja, dá exemplo para vocês, bastantes não existe. Existe bastante, né? Sem o S. Não existe muitas. Existe muito, né? Não tem variação, tá? Não adianta que ele não tem variação. Então, que acompanha o verbo, o adjetivo ou outro próprio advérbio, modificando o sentido do mesmo. Um exemplo, cheguei cedo. Eu cheguei cedo. Qual é o que tem de diferente aí? Eu cheguei mais cedo, né? Então, esse carro é muito bom. Cheguei cedo. Esse carro é muito bom. Olha essas frases assim. Então, vamos lá. Cheguei cedo. Advérbio de tempo, né? Nós temos aí a condição do verbo. Ele não está chegando de qualquer maneira. Ele chegou cedo, né? Então, a palavra cedo é advérbio, né? Que vai remeter ali à condição do tempo, temporal, né? Esse carro é muito bom. Esse carro é muito bom, né? Então a gente tem aí muito de intensidade, é um advérbio. Está modificando a qualidade. O carro é bom. A qualidade do carro é bom. Então, não é um carro bom, ele é muito bom. Então nós temos um adjetivo, ele bom, e nós temos o carro é muito bom, muito é advérbio. Dá outro exemplo para vocês, ele estava muito bem. Bem é um advérbio. Muito também é advérbio, então ele estava muito bem, né? Então nós temos aí dois advérbios. Existe essa condição também, tá? Como eu falei, é toda palavra invariável que acompanha o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, modificando o sentido do mesmo, tá? Então, para a gente iniciar aí essa questão do advérbio, eu trouxe aqui uma tirinhas clássicas da Mafalda. A Mafalda ela tem 6 anos de idade, então quem aí é leitor de jornal sempre tem umas tirinhas da Mafalda, tá? É um clássico. Então, para a gente ter uma conexão com a interpretação de texto e contextualizar o assunto advérbio, trouxe para vocês algo diferente. Aqui na primeira questão está falando assim, o que Mafalda está procurando? Como você chegou a esta conclusão? Vamos aqui interpretar. Está escrito aqui, ó, para papai, e ela fala não. Para papai, aqui um elefante, né? E aqui um capacete de mergulhador, menos ainda. Para papai, aqui um instrumento laboratorial bem complexo, não, não. Para papai, um porte, também não. Lembrando que Mafalda tem 6 anos, né? Como você é complicado, hein? E o pai ali se arrumando, acredito eu, para trabalhar. Então, o que nós podemos entender aqui? Que Mafalda está procurando o quê? Um presente, né? Pode ser do Dia dos Pais, pode ser do aniversário dele. E ela não chegou a uma conclusão da complexidade, né? Uma conclusão referente à complexidade de um adulto, no caso o pai dela, o que ela deve dar. Ou então é exagero, né? O pai dela é muito importante, muito grande, então queria dar um presente muito significativo para ela, só que ela não chegou a esta conclusão também. Então, ela chegou aqui no final, na última tirinha. Como você chegou a essa conclusão? Olha só, passando quadro a quadro, nós vamos ver diferentes imagens, caricaturas bem distintas e exacerbadas, né? Bem complexas, né? Olha os presentes, um Porsche,
um instrumento laboratorial. Se vocês observarem a proporção do tamanho dela para o instrumento, olha só. Um capacete de mergulhador, olha só. Um elefante, olha só o tamanho do elefante. Então, algo bem grande, imponente, né? Então, o elefante. Então, nós sempre podemos concluir da seguinte maneira, que era um presente. Objeto distinto com a etiqueta, né? Pode observar que tem etiqueta. Então, assim a gente conclui que é para hipóteses, tá? Hipóteses. Eu estava pensando, tá? Se vocês observarem nas caricaturas de fala, tem um enunciado, né? E tem esses pontinhos aqui na cabeça, significa pensamentos, tá? Então aqui nós temos um enunciado, como você é complicado, hein? Então nós temos aí como chegar a essa conclusão através das etiquetas e dos instrumentos que ela vem carregando, tá bom? Aí só digitar a resposta aqui, tá? Lembrando que para avançar tem que ter resposta, é obrigatório. Em alguns quadrinhos, Mafalda diz não. Essa palavra faz referência a uma ação verbal implícita, mas que pode ser inferida pela leitura das imagens. Que ação verbal é essa? A palavra não modifica essa ação verbal. Comente. Então, não é um advérbio, mas está modificando uma ação. Por exemplo, não vou dar esse presente. Esse também não, menos ainda, não, também não, é advérbio também, tá? Bem. Então, que ação verbal é essa? De dar o presente. Que ação verbal? Dar o presente, tá? Então tá implícito aqui, ó. O verbo tá implícito, o verbo dar. Presentear pode ser também, tá? A palavra não modifica a ação do verbo, tá? Aí você vem aqui e comenta, tá? 3. As palavras utilizadas nas falas de Mafalda, menos ainda, também não. Nos quadrinhos 2, menos, tá? Não existe menos, tá? Nada de menos. Existe menos só. Não existe menos, tá? É menos e menos mesmo, tá? Muito, né? Desempenha uma determinada circunstância. Que circunstância é essa? Na 2 e 4. Ó, as palavras utilizadas nas palavras de Mafalda, menos ainda, também não. Nos quadrinhos 2 e 4, repetimos, desempenham uma determinada circunstância. Que circunstância é essa? Que circunstância é essa? 2 e 4. 2 e 4. Menos ainda do não. Então, referente ao presente anterior, esse daqui é inferior ao anterior. Tá? Da mesma forma, aqui ó, também não. Equivalentes presentes. São presentes equidistantes na cabecinha dela. Então, também não. São equivalentes. Então, sempre referindo ao anterior. Tá? Não para este. Também, porque também. Porque o anterior não serve. Tampouco esse. Tá? Menos ainda significa que ainda é inferior em relação ao anterior. Então, menos ainda. Tá bom? Então, circunstâncias são essas. Qual é o nome que se dá à palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio? Turma, aqui é a resposta, tá? É o nosso assunto. Advérbio. Tá? Verbo é a resposta. Qual é o nome que se dá à palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio? É o próprio advérbio, tá? Lembrando que ele é invariável, ou seja, não tem variação. O humor na tirinha está no último quadrinho. Por quê? Aqui no finalzinho, turma, a Mafalda de 6 anos
pode ver que está em caixa alta, né? Ela está bem irritada, né? Então, porque ela veio pensando, né, ali ao longo do corredor da casa dela, provavelmente. Chegou no final, no último quadrinho, ela falou: pai, você é muito complicado, né? Como você é complicado, hein? Mais ou menos assim. Por isso, a, a, o humor está na última tirinha, porque o pai dela não entende nada, né? Não está entendendo nada que está acontecendo. Pode observar aqui no enunciado a interrogação. Bom, os humanos aqui na cabecinha de uma criança, né? Imaginando um presente para um adulto. No caso aí, especificamente o pai, né? Então é isso, turma. Facinho o exercício, fechamos para conta. Advérbio, tá? Grande abraço. Qualquer dúvida, estou por aqui. Fique com Deus.